Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é mais um vídeo do programa Mais Vida, o programa de promoção à vida e à saúde mental da Universidade Federal do Tocantins. E hoje o nosso tema é sofrimento psíquico na universidade. Para a gente falar de sofrimento psíquico, é importante a gente contextualizar onde que ele se inscreve e, obviamente, onde é que nós estamos, né? Onde é que nós estamos vivendo. E uma boa definição de onde nós estamos hoje é a definição de Bauman, de mundo líquido. Esse mundo onde as certezas se desvanecem, onde as certezas vão ficando cada vez mais sutis, mais diáfanas. Por exemplo, se você há 30 anos atrás falasse com seus pais, ele diria que ele entrou numa carreira para continuar nela a vida inteira. Se você conversa com uma pessoa hoje, ela não sabe o que ela quer daqui 2, 3 anos, nem daqui no próximo ano. Então essa dimensão da certeza, ela ficou mais sutil. Nós temos também a dimensão da incerteza em relação ao tempo. Nós temos uma ideia de que o tempo está veloz demais, de que a sociedade está muito rápida, de que nós seremos ultrapassados pela velocidade das coisas se nós ficarmos parados. Então é esse mundo que nós estamos vivendo hoje. E claro, no mundo de tamanha rapidez, de tamanha velocidade, nós também enxergamos um esgarçamento dos vínculos. Os vínculos estão mais fluidos, eles estão mais líquidos, por assim dizer. O que nós podemos mostrar disso? Se você pegar os seus amigos no Facebook, quantos amigos você tem? Tem 100, tem 1000, tem 5.000 amigos? Com quantos você já conversou pessoalmente? Quantos você já abraçou? Para quantos você pode ligar às 3 da manhã para te pedir para te tirar de uma enrascada? Então, essa dimensão do vínculo, ela está muito mais fluida. Nós temos muito mais amigos, nós temos muito mais pessoas com quem nós nos relacionamos. No entanto, esses vínculos estão mais sutis. Uma outra questão que nós conseguimos perceber rapidamente acerca do nosso mundo é a primazia do selfie. O que é o selfie? Selfie é essa fotografia pessoal tirada, que nós tiramos, né? Vou tirar uma selfie aqui aproveitando que eu estou aqui falando com vocês. O que é isso? A selfie, ela mostra uma narrativa individual. Ela mostra uma dimensão de uma história pessoal acerca de mim mesmo. Antes existiam as narrativas coletivas, antes existiam as fotos de família, as fotos de grupos de amigos. Íamos para um lugar, todo mundo reúne, vamos tirar uma foto. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas têm uma narrativa individual, uma narrativa de si mesmo, através das selfies. Tem um levantamento estatístico que no ano passado foram tiradas mais selfies do que em toda a história da fotografia no mundo. Ou seja, tem mais fotos selfie tiradas ano passado do que todas as outras fotos já tiradas até hoje. O que isso nos conta? Nos conta de um individualismo cada vez maior. Nos conta de uma dimensão que nós estamos cada vez mais voltados para dentro de nós mesmos. Uma espécie de narcisismo que não faz vínculo, uma espécie de narcisismo que não se interessa pelo outro, mas se interessa única e exclusivamente pela busca de si mesmo sem o outro. Uma outra questão que aparece muito nesse mundo líquido, no mundo atual, é uma dicotomia entre a culpa e a vergonha. O que era a culpa? A culpa era a moeda comum do início do século passado. A sociedade vitoriana, a sociedade burguesa, a sociedade clássica industrial, ela era repleta de regras, regras morais, normas, códigos de conduta. E qualquer coisa que nós fazíamos, nós nos sentíamos culpados. Por quê? Porque nós estávamos infringindo alguma lei, nós estávamos infringindo alguma regra. O que aconteceu? Aconteceu que a nossa coletividade, a nossa sociedade atual se libertou dessas regras, se libertou dessas leis. Lacan dizia que antes havia senhores e escravos. E hoje nós podemos dizer que todos nós somos senhores, porque nós somos donos do nosso tempo, nós somos donos do nosso corpo, nós somos donos de nós mesmos. E, no entanto, também todos são escravos. Por quê? Porque nós nos escravizamos a diferentes rotinas, nós nos escravizamos a diferentes formas de obrigação que são impostas não pela sociedade. A sociedade nos convida a fazer coisas e nós mesmos é que, por livre e espontânea vontade,
capturamos essas demandas e seguimos nos aprisionando. Mas vejam, aí muda o sentimento. Não é mais o sentimento de culpa, aquele sentimento de que eu estou quebrando regras, de que eu estou infringindo a lei, mas sim um sentimento de vergonha. Um sentimento de vergonha no sentido de que eu não sou bom o bastante. Eu sou insuficiente para as demandas que são esperadas de mim. Eu não sou bom o suficiente para o que o mercado espera, para o que o outro espera. No caso das mulheres, essa demanda ainda é muito maior. Como é que é as exigências da mulher hoje? A mulher tem que ser bonita, jovem, magra, tem que ser bem-sucedida, boa mãe, boa de cama, boa dona de casa. Meu Deus, são tantas as demandas que as pessoas se encontram vergadas sobre o peso dessas demandas e se sentem menores, se sentem envergonhadas porque elas não conseguem ser boas o bastante. E aí, claro, num cenário como esse, nós temos o que o sociólogo francês Alain Ehrenberg vai chamar da fadiga de ser si mesmo. O que é essa fadiga? É esse cansaço. Essa sociedade, para usar uma expressão de um teórico chamado Han, a sociedade do cansaço. É uma sociedade que está cansada de si, cansada das coisas, desiludida e desencantada com a própria vida. Vergado sobre o peso das exigências que nós mesmos nos impusemos, porque nós compramos essas demandas da sociedade. Bom, o quadro nos aponta então para quê? Uma pessoa que tem poucos vínculos, uma pessoa que provavelmente está distante das suas próprias realizações, do seu próprio ideal, e uma pessoa que está absolutamente desamparada. Então, nos parece que a moeda comum da nossa contemporaneidade, esse nome que a gente dá para os dias de hoje, é o desamparo. Se a gente pegasse o homem moderno, o homem do século passado, retrasado, ele encontrava o suporte necessário para a sua vida, para a sua existência, tanto no governo, quanto na religião, quanto na tradição, quanto na família. Hoje, nós não temos mais esses suportes. Quem confia no governo? Que piada, não é mesmo? Quem confia plenamente na religião? Quem tem na família ainda o seu suporte? São raras as pessoas que podem dizer isso. Então nós nos encontramos sem ídolos, nós nos encontramos sem esses referenciais simbólico-institucionais, nós nos encontramos sem mestres a quem endereçar o nosso desejo. Isso me lembra uma fábula de Shakespeare, que conta que Henrique, o grande rei da Inglaterra, estava às portas da França numa guerra que foi conhecida como a Guerra dos 100 Anos, e então Henrique não sabia se atacava, se recuava, as tropas já estavam cansadas, o exército já estava arrasado e ele já estava em território francês, e então ele se veste de mero camponês e se disfarça para sondar o moral das tropas. E ele caminhando pelas fogueiras, ele escuta a seguinte conversa: "Pois é, e amanhã? Amanhã é o grande dia, nós vamos guerrear." E um dos companheiros pergunta para o outro: "Mas e aí se você morrer?" "Bom, se eu morrer, eu vou para o céu ou para o inferno, para onde quer que seja, e lá vão me perguntar por que eu entrei em guerra, por que eu matei, por que eu morri, e eu vou dizer, olha, porque o rei mandou, eu sou um fiel súdito da coroa, se o rei manda, então eu obedeço." E o rei escuta aquilo. E aí Shakespeare descreve a cena muito interessante, que o soldado dorme no chão frio, deitado sob a pedra, tranquilamente, enquanto o rei, no seu dossel esplêndido, na sua cama maravilhosa, tem insônia. Por quê? Porque ele não sabe a quem perguntar o que ele deve fazer. O soldado está tranquilo, porque ele tem aquele que vai dizer, olha, você deve fazer assim. Ele tem um mestre, ele tem um sábio, ele tem alguém a quem endereçar as suas angústias. Nós, na contemporaneidade, nos assemelhamos muito ao rei. Nós não temos a quem perguntar. Talvez a gente possa perguntar para o Google, mas eu não tenho garantia de que a resposta vai ser a melhor possível. Uma outra questão interessante é que essa liberdade que nós conquistamos, essa capacidade de sermos o que nós queremos, de termos aquilo que nós precisamos, ela não nos interessa tanto. E nós acabamos nos aprisionando naquilo que Jung vai chamar de celas do ego. O que seriam essas celas do ego?
são aqueles momentos em que nós abandonamos a nossa liberdade por preferirmos a falsa proteção de células interiores e algumas migalhas de um conforto rotineiramente fugaz. O que significa isso? Significa que nós continuamos vivendo situações, mesmo que elas sejam dolorosas, porque elas são confortáveis, porque nós já conhecemos, porque nós já sabemos como elas são. E aí nós nos aprisionamos em diferentes formas de celas interiores, celas que isolam os sentimentos, que nos tornam incapazes de falar para o outro aquilo que nós desejamos, aquilo que nós verdadeiramente sentimos ou pensamos. Celas que mendigam afeto, celas que nos colocam numa posição de precisar da aprovação do outro, de precisar do olhar do outro, de precisar de uma atenção, de uma migalha de afeto do outro, para que nós sejamos felizes, porque nós não nos gostamos o suficiente, porque nós não nos amamos o suficiente. Celas que disfarçam o perfeccionismo. Eu sou bom, eu devo fazer as coisas da forma correta, da forma mais perfeita possível, né? Isso parece dar um ar de competência, parece dar um ar de eficiência, mas na verdade é o nosso perfeccionismo nos cobrando que nós sejamos cada vez melhores e melhores numa espiral louca onde nós nunca chegaremos a ser tão bons o bastante. Celas que ambicionam poder de todas as formas, né? Poder sobre o outro, poder sobre as coisas, poder menos sobre nós mesmos, né? Sobre qualquer coisa, menos acerca de nós. Celas que fomentam a mágoa, esse sentimento que está tão em voga, né? Até o ponto de ser chamado de ressentimento social, uma grande explosão de afetos negativos fluindo em todas as direções, desde os escaninhos da internet até as brigas de trânsito. A mágoa está nos comendo por dentro. E aí eu lembro de um provérbio muito interessante que diz que você sentir mágoa é o mesmo que você beber veneno e esperar que o outro morra. Essa talvez seja uma fábula muito interessante para se pensar, porque você se enche de sentimentos negativos que vão te fazer mal, mas você espera que aqueles sentimentos atinjam o outro, que muitas vezes sequer sabe que você está ali, que você está sentindo determinadas coisas ou não. Nesse sentido, e claro que a sociedade capitalista, consumista, ela aproveita toda essa nossa angústia, todo esse nosso estado de sofrimento para poder comercializar, para poder vender. Então, nós somos capturados por essa lógica consumista que nos diz hoje em dia que se você está infeliz, qual que é a resposta? Você não encontra a resposta nos outros lugares? Então compre. Então venha para o shopping center, venha para a internet, compre alguma coisa, coloque uma mercadoria no lugar da sua tristeza. Essa é a grande ideia desse comércio neoliberalista que nós estamos vivenciando. Então vejam, quando você está triste, você é convidado a colocar uma coisa no lugar do vazio existencial que você está sentindo, né? E aí Michel de Certeau vai dizer uma coisa muito interessante, que ele diz que os objetos que habitam o imaginário definem a topografia daquilo que não se faz. O que eu quero dizer com isso? Os objetos que habitam o imaginário são os objetos da fantasia. O que é a fantasia? A fantasia é tudo isso que nós criamos para enfeitar o real. É tudo isso que nós criamos para que a nossa realidade seja uma coisa melhor. Eu estou aqui falando com você, mas eu estou pensando, nossa, mas quando acontecer tal coisa, quando ela der bola para mim, quando eu puder comprar aquele negócio, quando eu for fazer uma viagem, isso são fantasias que eu estou criando, né? E algumas fantasias, é importante que a gente diga, como dissertou, são feitas para não se fazer. Fantasias definem a topografia daquilo que não se faz. Vou dar um exemplo, 9 em cada 10 mulheres sonham em fazer amor na praia à luz do luar. Ótimo, lindo, romântico, maravilhoso. Não faça. Não faça porque vai entrar areia para tudo quanto é lado, vai ganhar uma esfoliação gratuita, né? Pode vir uns insetos, formiga, caranguejo, você inclusive pode ser presa. Então,
Se a fantasia define aquilo que nós não fazemos, Certeau vai dizer, da mesma forma, o que nós mais vemos define a topografia daquilo que mais nos falta. O que quer dizer isso? Quer dizer que as coisas que estão aí sendo mostradas para nós definem aquilo que nós não temos. Por exemplo, quem é que toma café da manhã como a novela da Globo? Ninguém. Ninguém, imagina, tem aquela mesa de café da manhã absurda. Quem é que se apaixona, como nas novelas, esse amor romântico, lindo, em que o casal apaixonado se encontra, os olhos que se cruzam pela primeira vez e já existe ali uma interação, um amor, uma paixão? Claro que ninguém faz isso, né? Das meninas, quem é dentre essas mulheres de hoje tem o corpo das paniquetes? Para dizer uma figura icônica da nossa contemporaneidade? Ninguém. Então, aquilo que nós mais vemos, aquilo que mais nos é mostrado, define aquilo que nós não temos. E aí o mercado diz, olha, compre que você pode ter. E aí nós, então, queremos comprar, nós queremos ter. E o que a gente espera? A gente espera que aquele produto que eu vá comprar me dê a máxima satisfação pelo máximo de tempo possível. E quando ela não dá, e de fato não vai dar nunca, nós vamos para a próxima, e a próxima, e a próxima mercadoria, num ciclo infinito daquilo que nós chamamos do espetáculo. E o espetáculo seria o coração da irrealidade da sociedade real. Porque sobre todas as suas formas de propaganda, consumo direto do entretenimento, ele já se apresenta sempre como uma escolha já feita, a escolha do consumo. A escolha em que eu vou buscar, comprar alguma coisa para buscar a minha felicidade. Essa realmente é uma vida muito difícil. E aí acontece uma outra coisa interessante, que nesse mundo nós temos uma sociedade que substitui as gravidades, a coerção, substitui a tradição por um culto à leveza. Tudo é leve. Tudo é leve, tudo é tranquilo, os corpos se tornaram mais leves, os celulares se tornaram slim, tudo se tornou mais tranquilo, né? Nós difunde um ambiente de divertimento dos prazeres fáceis, dos prazeres imediatos, como se nós pudéssemos estar o tempo todo felizes, aliás não, como se nós devêssemos estar o tempo todo felizes. Porque afinal de contas, todas as outras pessoas estão felizes. Então eu tenho a obrigação de ser feliz. O que essa sociedade não nos conta é que essa leveza tem um preço. Se você quer ter um corpo leve, é preciso malhar pesado na academia, é preciso fazer dieta pesada. Se você quer ter um celular slim, iPhone 19, leve, é preciso trabalhar pesado para poder comprar. Então, nos mostram apenas o lado maravilhoso, o lado espetacular, o lado encantador. Mas o lado do trabalho, o lado dos esforços, o lado daquilo que nós precisamos para chegar até lá, isso não é mostrado. Como se algumas pessoas, por direito ou por intervenção dos deuses, tivessem direito a isso. E nós não. E essa é uma sociedade muito complexa. E aí isso nos leva a falar de uma subjetividade, de um sujeito espetacularizado. O que seria esse sujeito espetacularizado? Esse sujeito que aceita todas essas demandas, que aceita todos esses ditames da cultura, todos esses chamamentos e se torna então uma personalidade, como diria Paula Sibilha, alter-dirigida. Ou seja, dirigida para fora, para o outro, para o olhar do outro. Para quantas curtidas eu vou receber no Facebook? Para quantos likes do Instagram a minha última foto vai obter? Então, seria essa a personalidade que nós estamos criando. Uma personalidade vazia interiormente e extremamente voltada e dependente das demandas, da aprovação e dos afetos do outro. É claro que, em certa medida, todos nós gostamos de sermos aprovados, é claro que, em certa medida, todos nós desejamos que os outros gostem de nós, e isso não tem problema nenhum. O problema é quando nós perdemos aquilo que nós verdadeiramente somos em prol dessas demandas, e aí nós nos tornamos fake. Sim, tem perfis fake no Facebook,
no Instagram, mas tem também amigo fake, amiga fake, a tal da falciane, né? Tem professor fake, tem aluno fake, tem namorado fake, tem várias formas de falsear a sua identidade, várias formas de se colocar como você não é, porque você imagina que colocando-se dessa maneira, você está agradando ao outro. Se a psicanálise me ensinou alguma coisa ao longo dessa existência, é tentar agradar as outras pessoas o tempo todo é passaporte seguro para a infelicidade. Por quê? Porque você vai sempre estar na dependência da demanda do outro e vai se esquecendo das suas próprias necessidades, das suas próprias demandas e, mais do que isso, dos nossos próprios desejos. E aí o que acontece? Nós pensamos que nessa sociedade atual ocorre uma degradação do ser para o ter. Antes, importante era o que eu sou. Depois passou a ser importante o que eu tenho, o que eu possuo, aquilo que eu consumo, o status que eu adquiro pelas coisas que eu posso comprar. Mas hoje nós temos uma nova subversão, que é do ter para o parecer e compartilhar. E aí um exemplo emblemático dessa nova subjetividade vem de uma reportagem que eu li recentemente sobre aluguel de iPhone. As pessoas se dão ao trabalho de alugar um celular iPhone para passar o fim de semana para ostentá-lo na balada. Sim, é verdade. E o rapaz que foi entrevistado na reportagem, que tinha essa sacada genial, né, entre aspas, ele disse que começou alugando 2 iPhones e hoje já estava alugando 16. Ele cobrava em torno de 200, 300 reais para a pessoa passar um fim de semana para dizer que tinha um celular, para fazer parecer que tinha um celular. E é uma sociedade estranha essa que nós estamos vivendo atualmente. Mas claro, nós não podemos fazer esse tanto de críticas a essa sociedade tecnológica, às redes sociais, sem fazer uma advertência de que nós não devemos só demonizar a internet, as redes sociais, as novas tecnologias. Inclusive eu, particularmente, uso e gosto muito das novas tecnologias. Aliás, eu estou me comunicando com vocês através dessa tecnologia, pela via digital. Não fosse por isso, certamente nós não teríamos estado aqui nesse momento, nessa interação. Então a internet, as redes, a tecnologia, elas são muito boas quando utilizadas. A grande questão é quando nós nos tornamos escravos dessa tecnologia e das demandas que são colocadas. E aí, nesse sentido, eu quero colocar mais uma questão, porque o excesso de imagens, o excesso de quadros, de frames, de estímulos que nos são colocados nas infinitas telas que nós olhamos, telas de iPhone, telas de televisão, telas de celular, telas de iPad, todas as telas, essas imagens, tudo isso que passa, ela nos excita, ela nos ativa os neurotransmissores, a mente, os neurônios. Me diz um estudo científico que se você, ao deitar, pega o seu celular e abre a rede social, você tem uma qualidade de sono 25% pior. Por quê? Porque o estado do sono é o estado do repouso, da tranquilidade. E você leva um excitante, é como se você tomasse 3 xícaras de café e quisesse dormir bem. É a mesma coisa, pegar o celular e começar a navegar pelas redes sociais antes de dormir. E aí depois reclamar, mas eu não dormi direito. Claro que não dormiu. Não dormiu por quê? Porque não teve o devido cuidado com o sono. Mas essa excitação, ela tem mais uma questão importante, porque ela nos ativa, ela nos anima, ela traz uma energia que vem para o nosso ser. E nós precisamos então destinar essa energia para alguma coisa. E onde que normalmente nós fazemos isso? Através das atividades físicas, através das artes e através do que nós chamamos de processos de simbolização. Sim, falar. Falar, expressar-se, manifestar os seus afetos. E é curioso como a nossa sociedade atual está perdendo cada vez mais a capacidade de simbolizar. Nós estamos perdendo a capacidade de falar, de escrever, de colocar em palavras as coisas que nós sentimos e pensamos. Porque o que acontece
além de tudo, nós temos um decréscimo na capacidade de expressar esse afeto, na capacidade de simbolização. O que é o processo de simbolização? O processo de simbolização seria essa ideia de você poder, através das palavras, colocar os seus afetos. E nós estamos perdendo essa capacidade. Por quê? Porque nós estamos falando menos, porque nós estamos escrevendo menos. E nós estamos escrevendo menos porque as caixas de texto do Instagram, do Twitter, do Facebook são cada vez menores. Então, 2 parágrafos nós já achamos que é muita coisa. Ler um livro, então, meu Deus, isso é um esforço terrível. Então nós estamos perdendo a nossa capacidade de simbolizar, de utilizar os signos, a linguagem, para expressar os nossos afetos. O que acontece? Nós temos um excesso de excitação, um decréscimo na simbolização e uma quantidade enorme de energia circulando que vai para o corpo. E vai para o corpo através do quê? Através de doenças psicossomáticas, através de manifestações de sofrimento cuja expressão está totalmente ancorada no corpo, por exemplo, como o pânico, a fadiga crônica, o burnout, todas essas formas de manifestação que agora nós vemos claramente. Não existe nada de errado com o corpo, mas existe uma energia que arrasa o corpo. Ou então, quando nós desligamos a nossa consciência e nós utilizamos essa energia em ação. E aí é o que nós chamamos de passagem ao ato. A passagem ao ato é exatamente quando eu desligo a minha consciência e eu ajo sem pensar. É quando eu digo, por que será que eu fiz isso? Nossa, eu nem vi quando eu fiz. E as passagens ao ato mais comuns que nós temos são claramente o ato agressivo, e a agressividade está extremamente evidente na sociedade atual, nas brigas de trânsito, na internet, nos fóruns de discussão da internet, os chamados haters, pessoas que odeiam as outras, ou então no ato compulsivo, que seria exatamente essas diferentes formas de adição, compulsão por comida, compulsão por bebida, compulsão por drogas, por medicamentos, compulsão por compras, por jogos, por Netflix. Então, comportamentos compulsivos, comportamentos em que eu não paro para pensar, que eu continuo fazendo a mesma coisa. Isso é tributário desse excesso de excitação e desse decréscimo na nossa capacidade de simbolizar. E é claro que existem patologias ainda onde o corpo se apresenta como uma forma mais perigosa. E em especial nesse caso, entre os adolescentes cresce exponencialmente a figura do cutting, ou também conhecido como os fenômenos de automutilação. E é muito evidente quando você pergunta a um jovem por que ele está se cortando, por que ele está se machucando, e as respostas normalmente vêm para me aliviar da angústia, para aliviar o meu sofrimento, para localizar o meu sofrimento, que eu não sei onde está, mas eu estou sofrendo, eu localizo ele no corte, eu localizo ele na mutilação, naquela cicatriz, naquele machucado. Então, na medida em que o sangue vai se esvaindo, também a dor psíquica vai se liberando. Ou seja, é uma incapacidade de lidar com afeto, que isso é transformado única e exclusivamente em dor, em sofrimento, em lesão, em automutilação. Claramente, aqui nós podemos dizer que não existe uma resposta para isso, não existe uma receita, mas se as manifestações corporais estão dominando a cena, seja através da psicossomática, seja através da passagem ao ato, seja através do cutting, manifestações diferentes com esse corpo seriam absolutamente desejáveis. E aí eu estou dizendo da dança, eu estou dizendo das outras formas de corporeidade, de expressão corporal, eu estou dizendo dos esportes, onde o corpo se coloca empenhado em um movimento que gasta energia de uma forma positiva, de uma forma saudável. Sim, porque senão nós estaremos sempre presos a essa carga enorme de energia sem poder dar vazão a ela. E aí eu não posso
deixar de falar sobre das passagens ao ato, aquela que é mais triste, aquela que é mais perigosa e aquela que infelizmente tem acontecido demais, que é exatamente o suicídio. Para se ter uma ideia, no ano passado foram registradas quase 1 milhão de mortes por suicídio no mundo. É mais do que juntos os acidentes de trânsito e os acidentes com arma de fogo. Mais pessoas morreram intencionalmente no ano passado do que não intencionalmente em acidentes do cotidiano. E aí eu pergunto, por que o suicídio? E aí existe uma jornalista chamada Eliane Brum que escreveu recentemente um texto que ela inverte a pergunta e ela diz assim, mas no mundo atual, por que não se suicidar? No mundo em que nós vemos tamanho desencanto, nós vemos tamanhas guerras, tantas coisas, por que não? Essa inversão me parece importante, porque nós tiramos o peso do choque, nossa, a pessoa se suicidou. Quando a pessoa se suicida, logo nós buscamos causas absolutamente próximas à pessoa. Por exemplo, ela tinha uma fraqueza psíquica, seus pais não estavam presentes, né? Era um ego fragilizado. Sim, é evidente que isso acontece. É evidente que a pessoa provavelmente estava num momento de fragilidade. É evidente que muito provavelmente os pais não tiveram a melhor condição de ajudá-la. Mas será que essas respostas são suficientes para que nós possamos analisar um fenômeno tão complexo? Então é importante que nós busquemos também outras causas. Afinal de contas, nós somos sujeitos que vivem imersos na sociedade. Então é importante buscar causas sociais. E uma delas, que eu diria, é uma profunda intolerância à frustração que nós estamos desenvolvendo nos dias de hoje. Nós estamos perdendo a capacidade de refazermos os nossos planos de vida. Se tal coisa que eu estou tentando não dá certo, então a minha primeira opção é desistir. A minha primeira opção é deixar. Como se eu não pudesse ser frustrado, como se eu não pudesse lidar com aquela dificuldade. Outra coisa que nós podemos ver claramente, que existe um cinismo no mundo atual. E o que seria esse cinismo? Jurandir Freire Costa, que é um psicanalista, define muito bem como uma ideia que nós temos de olhar para o mundo e ver que as pessoas que se dão melhor no mundo são aquelas que são piores. Então você vê, existem políticos que roubam e estão lá, continuam no poder. Existem grandes empresários que colocam nas suas biografias que fizeram atos ilícitos e que se deram bem por isso. Então parece-nos, a um primeiro olhar, que para que nós sejamos bem-sucedidos na sociedade atual, é importante que nós sejamos picaretas, que nós sejamos bandidos. Isso leva a uma concepção muito ruim de sociedade. Outro aspecto que podemos enxergar é um certo desencanto com as utopias, um certo desencanto, uma certa incapacidade de pensar que o mundo pode ser um lugar mais interessante, que a minha atitude pode, de fato, contribuir de alguma forma para que as coisas mudem, para que as coisas melhorem. Então, nesse cenário, nós vemos claramente que existem fatores sociais, existem fatores coletivos que estão influenciando, não esquecendo, claro, dos fatores individuais, mas lembrando que há uma coletividade que precisa ser repensada, que há uma sociedade que precisa ser urgentemente revista para que nós possamos ter menos mortes, para que nós possamos ter também mais qualidade de vida. E aí, nesse sentido, que eu busco o conceito de saúde mental. O que é saúde mental? O que é ter saúde mental? Saúde mental não é a ausência de doença. Não. A ausência de doença é um estado sano, mas a saúde mental vai para muito além disso. Está para muito além da mera ausência de questões corporais ou mesmo mentais. Saúde mental é um princípio. E aí eu busco uma autora muito interessante que se chama Bader Sawaya, que ela vai dizer que saúde mental é a passagem do tempo de morrer para o tempo de viver. O que seria esse tempo de morrer? Tempo de morrer não é a morte, mas é a morte em vida. Se nós pensarmos que todos nós iremos morrer, mas nem todos nós iremos viver.
E isso é bem verdade. Muitas pessoas, apesar de estarem respirando, estarem vivas, não estão vivas, não estão vivendo, né? São verdadeiros zumbis, verdadeiros mortos-vivos que caminham por aí, que caminham, e não sem razão que nós nos identificamos com eles nas infinitas séries de mortos-vivos, de vampiros que passam nos canais de streaming, na internet, porque hoje muitas das pessoas estão apenas resistindo, estão apenas sobrevivendo. Então esse tempo de morrer deve chegar até um tempo de viver, que também não é um tempo de viver bem, veja bem, mas é ter liberdade de pensamento e de ação, é ter capacidade de sonhar e materializar esse sonho através das ações. Sawaya diz uma frase muito interessante, é partir de uma angústia paralisante para outras angústias, ou seja, para outras lutas, porque a vida é lutar, a vida é viver. E tem dificuldades, todos nós passaremos por dificuldade, todos nós teremos frustrações na vida, todos nós teremos perda, todos nós faremos muitas besteiras, muitas bobagens, e nós precisamos partir disso para a próxima, para o próximo desafio, para o próximo momento em que eu serei exigido a me posicionar, a me colocar diante de uma dificuldade. E claramente, saúde mental é um projeto de vida pessoal. Não existe receita, não existe diga, olha, vá por esse caminho que você vai ser feliz. Aquilo que serve para mim pode muito bem não servir para você. Então, se você acha que saúde mental pode ser buscada através de uma psicoterapia, através de um acompanhamento médico, através da religião, através do contato com os amigos e com a família, escolha o seu caminho. Se você acha que através do esporte você vai ser feliz, se você acha que tomando medicamento você vai ser feliz, então siga o seu caminho e vá. Pegue esse projeto pessoal, mas leve-o adiante. Leve-o adiante sabendo que você vai precisar de esforços, mas que ao final pode ser que as coisas estejam mais interessantes. E aí nesse sentido eu quero sinceramente fazer um elogio ao sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento, ele é matéria comum da vida, mas ele também é aquilo que nos leva a nos mexermos. Guimarães Rosa tem uma frase muito famosa que diz, o animal satisfeito dorme. Ou seja, quando nós estamos muito tranquilos, quando não há nada que possa nos incomodar, nós tendemos à inação, nós tendemos à inércia. Né? Ou como diria Rubem Alves, que ostra feliz não faz pérola. Por quê? Porque a ostra só produz a pérola quando entra um grão de areia dentro de si e ela começa a lutar para aquele grão de areia sair, e então ela sintetiza a madrepérola, transformando-a em pérola. Nesse sentido, é muito importante a gente pensar nas quantidades de produções artísticas que foram geradas a partir do sofrimento. No auge da sua esquizofrenia, o Colosso de Rhodes foi pintado por Goya. No auge do seu sofrimento e da sua depressão, Vincent van Gogh pinta a Noite Estrelada. Então, quantas composições? Beethoven, quando estava surdo, compõe a Nona. Então, existe uma dimensão do sofrimento que ela é extremamente produtiva. Ou, como diria na tragédia grega de Ésquilo, patei matos, sofrer para aprender. É necessário que o sofrimento venha e que eu enfrente esse sofrimento para que eu busque a verdade do sofrimento e aprenda com ela. Isso certamente me tornará uma pessoa melhor. Mas o que acontece na sociedade atual? Acontece que existem formas de erradicar o sofrimento que, junto com o sofrimento, levam junto com ela a verdade nele contida. Sim, existem muitas formas de erradicação do sofrimento que levam junto com o sofrimento a possibilidade que eu tinha de aprender. E uma delas, a mais evidente, certamente é a medicação. Né? Hoje se medicaliza tudo. Hoje se toma remédio para dormir, para acordar, quando se está ansioso, quando se está deprimido, para ter potência sexual, para diminuir libido, para tudo se toma remédio. E nós vamos aumentando aquilo que nós chamamos de intolerância à frustração. Nós vamos também aumentando a intolerância que nós temos à sociedade, à vida, inclusive a intolerância que nós temos ao outro.
Daí tantas manifestações de ódio, tantas manifestações de raiva na internet, talvez por conta disso, nossa incapacidade de sentir qualquer coisa que nos desagrade, nos torna absolutamente incapazes de experienciar a vida cotidiana com pessoas que são totalmente diferentes de nós. E aí eu quero fazer um elogio a um conceito de tolerância ativa, ou seja, aquilo que diz que a vida é muito melhor porque existem pessoas diferentes de mim. A vida é mais interessante quando eu encontro pessoas diferentes, quando eu encontro pessoas com as quais eu posso aprender. Pensa como seria chato se fôssemos todos iguais. E aí, nesse sentido, que eu acho fundamental que nós possamos nos diferenciar, nós possamos nos tornar cada vez mais autênticos. Porque quanto mais autênticos nós formos, maior será a nossa capacidade de nos relacionarmos. Mas a autenticidade também tem a ver com um conceito da psicanálise que diz que a ética do sujeito deve ser o reconciliar-se com a verdade do seu desejo. Qual é o meu desejo? O que eu desejo? Será que eu estou seguindo o meu desejo? Verdadeira e autenticamente? Ou será que não? Será que eu compro desejos por aí? Será que eu escolho o desejo do outro? Eu faço a faculdade que o meu pai queria que eu fizesse? Eu faço aquele curso que o meu amigo gostaria. Eu vou na academia porque a minha amiga gosta. Eu visto tal roupa porque a internet, a televisão está dizendo. Eu curto tal música porque todo mundo está fazendo. Porque se eu começo a fazer isso, por mais que eu consiga vitórias na vida, eu terei perdido. Porque aquele desejo não é meu. Então, quando eu atinjo um sucesso, quando eu faço tal coisa, parece que existe uma dissonância, parece que existe uma distância entre aquilo que eu sou verdadeiramente e aquilo que eu estou fazendo. Por isso que é fundamental que nós nos tornemos cada vez mais autênticos e diferenciados. E para que isso aconteça, é importante que eu me conheça. Que eu saiba quais são os meus desejos, que eu saiba quais são os meus sentimentos e os meus afetos. Porque tudo aquilo que nós desconhecemos em nós nos possui, nos bloqueia, tira o sabor da vida, nos ataca, nos pega por trás como se eu não soubesse. Tudo aquilo que eu não sei é a parte que mais importa, porque é dessa que virão as coisas mais problemáticas. Então, nesse sentido, é fundamental o autoconhecimento, para que nós consigamos lutar contra uma das patologias mais comuns da contemporaneidade, uma forma de sofrimento que hoje já toma a segunda posição dentre as maiores formas de sofrimento do mundo, que é a depressão. A depressão é exatamente isso, um distanciamento em relação a mim, uma incapacidade que eu sinto de conhecer a mim mesmo e saber aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero, aquilo que eu gosto. E aí, nesse sentido, claro, eu estou falando tanto de sofrimento e seria importante falar alguma coisa sobre como lidar com esse sofrimento. E aí eu vou pegar um psicanalista chamado Christian Dunker, que vai dizer que hoje nós padecemos muito de um excesso de experiências improdutivas de determinação. O que são experiências improdutivas de determinação? Por exemplo, rotinas. Por exemplo, sintomas, tudo aquilo que nós repetimos na vida, tudo aquilo que nós colocamos e nós fazemos continuamente as mesmas coisas e elas se tornam determinadas na nossa vida, como a música, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, como se fosse um roteiro, como se fosse uma exigência, como se aquilo fosse a única possibilidade que eu tenho de viver. Tal como as regras de um condomínio, que vão aumentando e vão criando mais normas e mais regras, e aquilo não serve para nada, aquilo não ajuda, aquilo não melhora, pelo contrário, tira a minha felicidade. Então ele recomenda, o que ele recomenda? Experiências produtivas de indeterminação. Experiências produtivas de indeterminação. Não saber o que se espera da vida. Indeterminação relacional. O que é indeterminação relacional? Intimidade. Nós nos relacionarmos com a outra pessoa verdadeiramente. E não acabarmos com toda a intimidade, por exemplo, escolhendo aplicativos como Tinder. Então eu dou match, ela dá match, então beleza. Então vai ter aqui vai rolar alguma coisa.
se aproximar verdadeiramente, sem saber se vai dar certo. De fato, correndo o risco de receber um não, correndo o risco de dizer, olha, não rolou. Mas essas indeterminações, indeterminação profissional, não saber o que quer da vida não é um problema. Não é de fato. As pessoas mais interessantes que eu já vi, elas estão aí ao longo do ápice da sua vida se questionando se realmente estão fazendo coisas legais, mas continuam fazendo. Indeterminações, por exemplo, como viagens, ir a lugares diferentes, fazer coisas novas, aprender uma língua nova, aprender uma arte nova. Esses são processos de indeterminação. Mas dentre todos eles, o mais legal, o mais interessante de todos talvez seja o brincar. O que é o brincar? O brincar é aquela experiência da criança que nós perdemos quando crescemos. A criança nunca brinca da mesma forma duas vezes. Ela sempre inventa coisas novas, ela sempre olha por outras perspectivas. A criança, você dá alguma coisa para ela, você dá um vaso para ela pintar, ela pinta por dentro, ela não pinta por fora. Ela faz coisas maravilhosas, sempre indeterminadas. Nós trazemos tantas marcas da nossa infância, a psicanálise vai dizer que nós demoramos a vida inteira para resolver as questões que nós deixamos atrás na nossa pequena e tenra infância. E, no entanto, nós perdemos aquela que era a mais interessante das capacidades, que é a capacidade de brincar. Nós nos tornamos sérios, nós nos tornamos pessoas sem graça. E claro, para que eu possa brincar, para que eu possa ter momentos para fazer coisas novas e indeterminadas, é importante que eu faça um elogio à preguiça. O que é o elogio à preguiça? Não aquela preguiça que fica deitada no sofá no domingo à tarde pensando na vida, não, essa não presta. Deitar no sofá no domingo à tarde para pensar na vida é a pior coisa que tem. Não, mas aquela que toma um tempo para você. Porque sim, a sociedade diz que nós precisamos ser eficientes, nós precisamos cumprir 100% da meta, 110%, 200%. E essa eficiência, ela tem um preço. E o preço são tarefas constantes, de toda a natureza. Todo tipo de tarefa que consome o nosso tempo. Nós trabalhamos 24 horas. E como dizia Eliane Brum, nós estamos cada vez mais correndo, exaustos e dopados para podermos continuar correndo, para não ficarmos exaustos. É uma loucura. Então, nesse sentido, eu convido que nós tenhamos tempo para o ócio criativo, o ócio que faz coisas boas, coisas indeterminadas, coisas para nós, sabe? Essa talvez seja a grande questão da preguiça bem colocada. E aí sim, eu gostaria sinceramente de fazer um elogio às utopias. Aquelas utopias que nós perdemos, aquelas que nós não somos capazes mais de pronunciar e de acreditar. Porque a utopia, ela não é algo impossível, é algo que não se configura como possível agora. Utópico, hoje, pode ser absolutamente real daqui 10, 20 anos, mas é importante que nós mantenhamos a nossa fé nas utopias. Não, eu não vou acordar para fazer uma coisa um pouquinho mais ou menos. Eu vou lutar por um mundo justo, eu vou lutar por um mundo melhor, eu vou lutar para que as coisas sejam legais, para que as pessoas realmente sejam felizes. Ah, mas isso é impossível. Não é impossível agora. Mas isso pode vir a ser possível daqui a pouco. É fundamental que a gente pense isso, porque se o nosso pensamento ele for infinito, a nossa capacidade de ação também será infinita. Então, nesse sentido que eu convido a todos, tenhamos utopias, acreditemos que as coisas podem ser melhores do que realmente elas são e acreditemos que elas possam ser perfeitas, que elas sejam maravilhosas, porque se elas não forem, pelo menos nós tentamos até que elas possam se tornar melhores. Nesse sentido, e para encerrar, eu queria fazer um elogio à paixão. Sim, a paixão. Por quê? Porque fazer algo com paixão nos salva dessa sensação terrível e incômoda de impotência, de que nós não podemos fazer nada, de que nós não devemos continuar, já que para nós a vida não tem graça, ela não tem sentido. Mas fazer algo com paixão
Também nos salva da onipotência, de achar que nós podemos fazer tudo. Não, nós não podemos. Podemos fazer alguma coisa. Mas se essa alguma coisa for verdadeiramente com paixão, feita com toda a sua paixão, independente daquilo que seja, isso terá valido a pena. E aí então nós poderemos sim, nós poderemos fazer alguma coisa e dizer, olha, eu fiz isso, eu realizei isso na vida. Eu estou aqui falando para vocês porque eu adoro, porque eu sou apaixonado por isso. Eu amo conversar com as pessoas, dialogar, e eu estou aqui conversando com vocês. Essa seja talvez a minha paixão. Qual é a sua? O que você gosta verdadeiramente de fazer? O que você gosta, o que você pode fazer para que a sociedade se torne um mundo melhor? Não pode fazer nada? Pode sim. E aí nesse sentido eu finalizo com uma pequena história. Que havia um jovem que estava no corredor de um hospital sentado. Então a enfermeira sai de um dos quartos, olha para ele e diz, olha, esse senhor está chamando pelo pai. Ele imediatamente se levanta e entra no quarto. Ao entrar no quarto se depara com um senhor já muito debilitado, o senhor praticamente não enxerga, pouco escuta, mas sente a presença do jovem entrando. Não, no momento em que o jovem se aproxima, o sorriso daquele senhor se ilumina e diz, meu filho, que bom que você está aqui, que bom que você veio, eu precisava tanto falar com você. E aí então o jovem se aproxima e diz, eu estou aqui. E o senhor começa a lhe pedir perdão, começa a lhe dizer, olha, foram tantos momentos em que eu não estive presente, foram tantos momentos em que eu precisava estar com você e não estive. E o rapaz diz, olha, não tem problema, está tudo bem. O senhor então fica muito feliz e eles começam a conversar e o senhor começa a contar da infância do rapaz, começa a falar das coisas boas que tinham acontecido entre eles, daqueles momentos maravilhosos das quais ele se lembrava. A enfermeira então, para guardar a privacidade dos dois, sai do quarto e vai fazer a sua ronda. E ao retornar, algum tempo depois, ela se depara com uma cena muito tocante, mas muito triste. O senhor já havia falecido e o jovem dormia com a cabeça apoiada no seu colo. Então ela, com muito cuidado e com muito tato, vai lá e acorda o rapaz e diz, olha, eu sinto muito, o seu pai, ele faleceu. Então ele diz, como assim? Eu não estou entendendo. O seu pai deve ter falecido quando você estava dormindo. E ele diz, não, moça, você não está entendendo. Eu não conheço esse senhor. Como você não conhece? Eu fui lá fora e chamei por você e você veio. Você disse não. O rapaz disse não. Você chamou pelo filho dele. Eu não vi o filho dele aqui. Então eu achei que eu podia fazer alguma coisa. Nós sempre podemos fazer alguma coisa, se nós tivermos paixão pela vida. Tá? Eu queria passar essa mensagem para vocês e queria dizer que essa é uma das conversas que nós temos inserida no programa Mais Vida da Universidade Federal do Tocantins. Esse programa que visa promover a vida, a saúde mental, o bem-estar, a qualidade de vida. Aqui está o nosso endereço, aqui está o nosso e-mail. Fiquem à vontade para nos procurar. Será um prazer que a gente possa conversar com vocês. Até logo.